Portugueso e portuguesa, seu portugueso, você é portuguesa, eu portugueso, somos portuguesos, não portuguesas e portugueli e elas, somos portuguelos e portuguesos, é portuguesas e portuguelos. Os guinenses, nós somos Porto Parvo, Porto Parvo. Os guinenses não percebem do Porto Parvo, o português o parvinho. E parvaos, os guinenses que não pensam neste tipo de coisas, são coisas porcarias, totalmente, sai? That's more, yeah. Não filma é que tá no ensino. That's more, no. Não filma é que tá no ensino de bondade. That's more, yeah. Não filma é que tá no ensino. Filma que tá no ensino de bondade. Agora, toma, tem que ser assim. Agora, sai. Porcarias, viado. Eu porcarias. Só porcaria que nós vivemos de porcaria. Cada quantas vezes sou porcaria. Eu porcaria. Guinense, levanta os braços e pensa no futuro desse país. Este país que me dá. Boa noite. Boa noite. Suma que você vi. A os encontra vos como não faz direito sobre Kaya Cool. Caso se vou lembrar, Nica Tarra, Nica fazia um ano ainda. Só que em 2019, que alguém põe droga na bebida de Kaya Cool. Não bem para embocar, não bem música de Kaya Cool. Portuguesa, seu portugueso, você é portuguesa, eu portugueso, somos portuguesos, não portuguesas e portugueli. Somos portuguelos e portuguesos, é portuguesas e portuguelos. Os guinenses, nós somos Porto Parvo, Porto Parvo. Os guinenses. Minha sobrinha, Jutura. Do Porto Parvo. Amanhã não vai à França, não Jubil. E parvaos. Jutura, amanhã não está na França, mas lá na Reims. A minha madame, não na Jubil. São coisas não na legal. Totalmente, sai? That's more. Ali Palmira Forbes na Jubil. Essa foi agora como ia me. Ali Palmira Forbes está na linha. Palmira Forbes, manda de um oi ou um olá. Ali não é gauli. Porque trata de falar minha boa e que. Palmira Forbes. É forte, Palmira Forbes. Não. Alguém manda mensagem como aqui Palmira, vou falar a mim. Agora, toma, tem que ser assim. Agora, sai. Porcarias, viado. Eu porcarias. Só porcaria que nós vemos. Olha Palmira fazia assim. Claro, olha Palmira fazia assim. Obrigado Palmira. Eu falei a minha, bo. A boi king, a boi. Sai, eu falei, sai. Porcaria. Levanta esse minha música de Kaya Cool. Futuro desse país. Este país que me dói. Um país que me dói. Que eu quero fazer. Bate bala.
Sobrinha, qual gosta minha corte, hein? Corte bonito. Que corte que vai em França, aquele. Carmen, cita, diz Xambô. Cita, diz Jean. Gana com Deus. Ok, boa noite. Boa noite para todos que estão aqui seguindo. No momento, não tem 164 guintes na linha. Para não vir papiar sobre droga que põe na bebida de Kaya Cool. Sai do tempo. Sara, baixa o volume lá. Como você pode ver, publicava semana passada, fala com uma na bim papia sobre coisa de Kaya Cool. E coisa que acontece que recentemente, nica faz 6 meses, que onde quer falar com alguém pôr droga na bebida. A mim pensa como em estrangeiro, ou pensa, tipo, estrangeiro não, porque nós todos estamos ali no estrangeiro, ali na Portugal. Quer dizer, pensa como é que um guinense, por exemplo, por ser um cabo-verdiano, um angolano, um santo-menense, um moçambicano, um santo-mense, um moçambicano, um tindi. Ou um tuga, ou um brasileiro, um tindi. Ou um panamanense. Afinal, como uma guineense, que põe Kaya Cool, droga MD, na si bebida. Guineense. Não bem chama nome de que guineense? Nunca se bisi ele que alguém chama esse nome. Alguém faz direito e conta como tá falando que põe droga na bebida de Kaya Cool. Meus irmãos, André bem chama ainda nome, porque coisa bonita, tá deixando para fim. É direto, como você vê, esse que tem nada a ver com partidos. E cada Madem, e cada PGC, e cada partido PRS, nem cada APU, nem cada nada. Esse não é papel só sobre guinendade. A nós guinenses, como andamos bem conta para como não estou falando com uma guinense bom para acompanhar, mas às vezes a mim dá dúvida aquilo. Se guinense bom para acompanhar. Mas antes de aquilo, se para Bobby áudio que não põe, para Bobby alguém na papia sobre quem que põe droga MD na bebida de Kaya Cool. Suma como fala para boss, e tem outro que assiste banhar direto, é que assiste banhar direto, com conta boss, que é MD? MD em droga. Que pode falar MD? Que MD? Que M e Michael? Que D e Douglas? Michael Douglas. Nome de droga. Que lá, ultimamente, jovens estão usar como? Estão tomando e pôr na bebida de mingeres. Ora que tem um bajuda que está de miratiu, você vê como é tal bajuda, e tá bibi, ou está que, ou pode combinar você aí. Ora que você aí, ele anda para badia, ou ele anda para casa de banho, você toma, que comprimido, o pula. Você toma que comprimido, o pula ela. Se na sumo, se na whisky, se na cerveja, se na tinto, a mim como tu concebinhos. Entende? O da pula bajuda ele. Ora que bajuda bem, e bibi se sumo, e bibi se água, e bibi se cerveja. De lá, e tá leva alguns minutos, e tá conseguindo fazer feito. Ora que toma MD, se consegue reagir na boa. E também para reagir na boa, só depois de 8 horas de tempo. Quer dizer, ora que apanham qualquer bajuda que aquilo, por levar para casa, por levar na carro, por levar na rua, por levar na outro corpo, fácil que é bom fazer, sim bajuda dá de conta. Se tem esse fio, bom tomar ele, e cana se bi, e tem esse telefone, bom tomar ele, porque hora que toma MD, porque está sendo bom normal 100%.
Minha irmãos, vou pegar um pui boss para boa ver só, vou ter paciência. Guinense passa um tal limite, Guinense passa um tal limite. Missi para boa ver, se bom nobil, bota falando com uma bom nobil, vou ter paciência. Cortar. Papai, põe na rede social para é que alguém que vai ter lá, que toca a porta e fala assim, não confundir que cortar. Papai, põe na rede social. Misti, para boa ver, quem que na papel e Américo Bissau Gomes. Américo que na papel. Missi para boa ver, para boa ver direito, para boa ver atentamente. Porque que dizem lhe a os não fazia direito. O que caia culpado MD droga nessa bebida. E a mim de guintes que fazia direito para defender caia cul. Missi para boa ver. Vou ter paciência, Bobby. Américo Gomes fala com muçulmanos que não mais. Casi se bom nobil, sabe nobil. Um som que está na minha página porque quer me filmar. Que outros estão na minha página não querem pagar. Simplesmente não agradeci alguém que chega aqui, né? Pega aqui vídeo. Só na cambanta para por isso aqui parte, porque caturo aqui para pedir. É que alguém que vai é um povo que gosta de barrar. Ninguém que manda mensagem a Américo disse a Américo, mas esse problema grave, gravíssimo. Essa encomenda de assassínio, de pegar minha vídeo de mim, que nada, buna sinting, a mim bicho, nunca respondi, nunca falei, ontem chega, dormigos, tarra, mandado de captura, se bem boi king, mentira, que lá é para guinenses, mas acabou fazendo para guinenses que não vivem num país onde que, eu falava, não, dá fazer campanha. Tá difícil. Não pode falar uma coisa, não, mais tarde, não pode mister, que lá é problema, amiga, problema nem. Agora, né? E tem outro gente que tem outro tipo de mentalidade. Na 2018, Cutilo vem com a mesma coisa. Bami tem com o filho de presidente, como a quepa, toca, falar não. Messi para boa parte. Quem que na papel e Américo Gomes. E não chama nome de quem que mete droga na bebida de caia col. A mim, nunca tenho certeza se que Américo não fala assim, barrado é mentira. Américo é maior vacinado, ele é alguém grande e alguém responsável, entende? E dono de família é vídeo é público. Que é que põe um tísil, vídeo é público, como anda um tísil para bobinho obi. E chama nome e fala Cutilo. Pensa tudo quem diz com Cutilo. Cutilo e guinense e alguém que está a organizar eventos ali na Portugal. Messi para Bobby, muito bem. Porque a mim também se papecusa, porque amanhã ninguém me leva a tribunal. E cara fala como a mãe que papel porque e coisa que está ali. E a mim, como sendo guinense, não firma para problema de qualquer guinense na razão. Bobby, atentamente. Outro tipo de mentalidade. Na 2018, Cutilo vem com a mesma coisa. Bami tem com o filho de presidente, como a quepa, toca, falar não. E que como a mim sai de cadeia, está mal, acaba fazendo aquela. Ok, todo mundo, Américo maluco, Américo não. Ok, mas hoje toma MD e mete na copo de bebida de caia cool, destruir a paz. Ok, lá já é bom, ninguém quer papel mais, história morrer, né? Hoje tem a atuação na causa de rapaz lá na Pilima, quarta-feira, rapaz fala não, quarta-feira não me se faz despedida de Caia Cool, né? Agora, quarta-feira, Caia Cool toma de na despiropa na rua, ok, e não passa nada, porque bom assim, mas na minha, e que está acontecendo? E que está acontecendo? Vou perder bloco essa. Mas que é para tocar, falar não. E que como a mim sai de cadeia, está mal, acaba fazendo. Nunca se bom ouvir na rodapé. Se bom ouvir, vou falando com uma. Alguém pode mandar você falando, não ouvir direito. Porque às vezes também pode não ouvir bem, a voz boca não ouvir bem. Nunca se bom ouvir, libas. A voz que na jubi. Carolina sa minha mãe, minha prima, contende. E bom ouvir direito ou não?
Na repetir mais, para Bobby. Ok, isso manda falar como eu não bem. Yeah, ok, ne ricação, obrigado. Ok, todo mundo, Américo maluco, Américo. Ok, mas hoje toma MD e mete na copo de bebida de Caia Cool, destruir a paz. Ok, lá já é bom, ninguém quer papel mais, história morre, né? Hoje tem a tua na causa de rapaz lá na Pilima, quarta-feira, rapaz falar não, quarta-feira não me se faz despedida de Caia Cool, né? Agora, que tá quarta-feira, Caia Cool toma já na roupa na rua, ok, e não passa nada, porque bom assim, mas na minha ica tá acontecendo, ica tá acontecendo, vou perder bloco essa. Ok, guinense. Amiga tribunal, nem amiga juiz, nem amiga advogado, nem amiga nada. A minha simples cidadão guinense que está ali na Portugal, na vive. O que é que acontece que Caia Cool? 3 dias antes de que acontece que Caia Cool. Fico maluco, copo de bebida de Caia. O que é que acontece que Caia Cool? Antes de acontecer, 3 dias antes, não olha Caia Cool na Queluz. Estou com outra foto para publicar essa foto. Depois de 2 dias, é que acontece que ele. Imagina o que acontece. Caia Cool, MD que pula nessa bebida. MD é uma droga que está pudo, por exemplo, claqueiros de equipas está utilizando porque em coisa que está fazendo 8 horas no corpo, hora que eu tomar, está tendo mais energia, o mais está tendo força, vontade de fazer manifestação, entende? Às vezes, se a boca tem uma boa cabeça, que é como o Dudu, se tem uma cabeça leve, se uma maneira que está falando, e tem outros guindes que está bebendo uma garrafa de cerveja, está chamando. Outros está bebendo quase um tanque de vinho e cada chame, entende? E esse que me mostra vos, EMD assim que te rege, sabe o que muito tem bom cabeça, se panhau, botar vida de um tulo. Pensa, a nós tudo que está ali, está no momento na Jubino, 341 pessoas que nos seguindo. Pensa, boa de aquilo, como é que cai o fica. Está bunda num, suma maneira que se mame padil. Depois, polícias bem, e panha caia cul, e pul colmo, e pul na carro, e maral suma que duro, que está bem de cabeça. Que faz? Elevar para centro. Que põe caia cul, é que isso acontece, porque me tira MD. No momento, a nós tudo, ninguém quer saber quem faz caia cul. Quem diz na fala não é guinense, outro fala não, guinense que tem coragem de fazer isso, outros fala não, e guinense que é guinense. Aliás, semana passada, na Jubiba, direto de Américo Gomes, logo um obés. Américo na papel. Suma telefone terá facilidade de cortar a conversa de alguém, de parte como se parte importante, entende? E aquilo que toma notícia a os. Se realmente é verdade, Bob, se realmente é verdade, porque a nós, o que acontece? Tudo guinense fica com pena de caia cool. Tudo guinense fica com pena de caia cool. Américo é alguém responsável e alguém garante. Ele é responsável de tudo que aqui papia. Se verdade, a mim está no lado de Américo. Mas não pedi Cutilo, minha mulher Sara que apresenta ele, biaço está junto com Sara, dia vai que luz, mais, entende? Praticamente não tem outro só, 2 bias. Se acalhar não consegue outro, bem. Mas se como e alguém que organiza eventos, e organiza piquenique, e organiza festa, e ele também que faz aqui gala de minha identidade. E alguém muito popular ali na Europa, porque organiza coisas. E Américo Gomes, e artista guinense, e artista está muito popular. Por isso, se isso acontecer ante a nós guinense, a mim como sendo alguém que chega de fazer live sobre coisa de caia cool, até esse manager que ele estava aí na seguinte, entende?
faz ideia. Já faz. Fazem. Já, na certa baxara, coisa ali. E ele, coisa de caio, colocou na fala. Se o Américo e artista guinense, o Tilo e cidadão guinense que não vive ali na Europa, entende? Pui boss Bobby sobre que é Américo papel. O conde. Pui boss para Bobby que é Américo papel. E kami mais que papel de. Para falar na mais que papel. E kami. A mim diz só coisa que não tentando fazer para descobrir quem que faz isso. Que manda Américo papéis? Que manda Américo papéis? Porque Américo está ali na Europa, está no meio artístico, e em alguém que conselheiro da Europa, e se como acusa alguém, está leva alguém em cadeia, prisão. Se Américo papéis, que tudo provas, não espera cutilo, com certeza, na perigosa, a que na UBS. A mim, não põe mão na fogo como é cutilo. Porque em Kamatila, não pode na pro na pool. Não pode na pool, em Kamati. Se é que Américo papel. Se é que Américo papel, se verdade ou se mentira, não pedi cutilo. Não pedi cutilo. Pebim que se versão. Se que verdade, pe fala que Américo é boa coisa, não se biqueque, pe papel suma cidadão guinense. Pe papel suma cidadão guinense. Porque se verdade é grave, se que verdade é acusação grave, mas nós como sendo guinense, não na pedi, guindos que na jubia direto, bom partilhês, peixe na não embaixada, não embaixada de Guiné na Portugal, na mão de não embaixador, na mão de não cônsul, porque eles que não representante ali na Portugal. Filho de Guiné, que é colar que isso acontece com ele. Se não fala justiça, não me se se verdade ou é mentira. Na espera tan a voz que na jubim. Na espera a voz que na jubim que ela tan que bom miste. Kaya Kul é artista coitado. Kaya Kul que tem nada de família pobre, sua mãe era caminho na família pobre, igual Kaya Kul. E bem busca vida. E faz quem que se canta, aquilo que se canta, para divertir guintes. E também ser vítima de colar de coisa para filho de Guiné. A mim pensava como não políticos que acabam ali, mas afinal, povos, antes de nós, não mais fosse pior. Porque a mim cana espera como uma rocisogo, o domingo Simões Pereira, ena sentananco, ena põe muito droga na bebida. Aquilo jamais. Aquilo é um café aquilo. Mas, semana passada, o Américo acabou de papel, e falei com o Tilo, então uma vídeo ontem ensinei com ele, para tudo guintes bem obi. Ali não é guintes bem entra mais, porque o tempo vídeo nós estamos na 300 pessoas, gostando de 400 e tal pessoas. Não põe guintes que chega atrasado, que cabe, para Bobby é parte. Botem paciência. Bobby, onde é que é Américo, na chama nome de quem que põe droga na bebida de Kaya Kul. Esse caso de polícia, porque Kaya Kul pode morrer. E tomar, comboio pode malhar, carro pode malhar, pegador pro pode findir rabo e falar, não, é dudo, um gasto de isso tá lá e passa mal e morre. Portanto, não pedi para Bobby mais. Papai, põe na rede social tudo completo, direto. Não no contrário. Buda sentir. Ninguém quer papel nada. Ok, bom. Porque filho de não bota na mentalidade. Bobby atentamente. Mas pensa, como tem outro gente que tem a mentalidade. Né? E tem outro gente que tem outro tipo de mentalidade. Na 2018, Cutilo vem com a mesma coisa. Gaito, gos Facebook, Gaito fala maiga e mais melhor bucho aqui alguém com Américo fala bupul na linha. Na Gaito, gos Facebook que tá permitir para fazer direto. É acaba que direto. Por exemplo, nunca pode ligar ninguém. Vou por jubi só a mim na papel. Mas Facebook acaba que aquilo. Papel de manha de guinense. É para tocar. Vou ter que
Bobby, atentamente. Né? E tem outros gente que tem outro tipo de mentalidade. Na 2018, Cutilo vem com a mesma coisa. Bami tem com o filho de presidente, como a quepa, toca, falar não. E que como a mim sai de cadeia, está mal, acaba fazendo aquela. Ok, todo mundo, Américo maluco, Américo. Ok, mas hoje toma MD e mete na copo de bebida de Caia Cool, destruir a paz. Ok, lá já é bom, ninguém quer papel mais, história morrer, né? Hoje tem a atuação na causa de rapaz lá na Pilima, quarta-feira, rapaz fala não, quarta-feira não me se faz despedida de Caia Cool, né? Agora, quarta-feira, Caia Cool toma já na despiropa na rua, ok, e não passa nada, porque bom assim, mas na minha e que está acontecendo. E que está acontecendo. Agora, Bobby, ali pro não já produtor de Caia Cool, Amar Pro, e falam produtor de Caia Cool, e falam obrigado, mano. Amar Pro, esse tem que ser o meu trabalho. O que é que acontece que Caia Cool, não faz direto, filhos de Guiné, tudo sentir, não fica muito triste o que é que acontece. Entende? Não bem notícia muito triste. Aliás, Américo bimba peça. Agora não quer saber. Mas não pedi. Caia Cool e por que tem famílias que estão na Europa. Mas tem amigos. Para boa por caso. A mim na riba de Guiné. Na riba Guiné. Se não chambali. Se fevereiro na cabambali. Não ajuda Niki 50 euros para arranjar advogado. Alguém está completa. 50 euros tio, porque na bisa 35 mil ou 33 mil. Entende? E só é que disse vos, para o bem ouvir, para mostrar vos como filho de Guiné não está mostrando como não gosta de um outro, às vezes é mentira. Imagina se Caia Cool muriba. Se Caia Cool muriba. A mim, que está na acusa Cutilo, não. Me se para entender atentamente. Não na acusa Cutilo e nem cana falar América que conta a verdade. Não diz só para saber aquilo que é verdade. Me se só para quem decidir. Para quem decidir só que é verdade. Segura vez. Não liga aqui do telefone. Ok? E que lá que põe chama guintes para o binho vou partilhar, para chegar na mão de Cutilo e chegar na mão de uma embaixada ali e chegar na mão de autoridade competente guintes que podem resolver o problema. Porque a os Caia Cool que imagem que a polícia ia na Caia Cool de como não já albunda num na rua e pudo colmo e pudo na carro e tratar suma alguém que está bem de cabeça entendi e foi coisa muito lamentável. Não traz na Caia Cool se ser o comi ou ser o que é irmão, e ser o que é família, e ser o que é primo. Esse mesmo para não pensar. E fala como, se dois guindes têm problema, se alguém chega a fala como tudo dos tem razão, e porque bu conta mentira. Mas a mim é caso, não conta mentira, mas, não confia se Cutilo na faces. Não confia tanto se Américo na bem vendes. Bom entende? Não confia se Cutilo faces. Mas não confia tanto se Américo não vendes. Que me se mostres? Responsável de Caia Cool tem esse manager e tem esse produtores, entende? E tem guintes que te exilem. Por exemplo, outros não bem, que se verdade, outros falam como bucunho que te exilem, outros falam não, esse empresário, outros falam que se bique. Isso está bem. Ali tem outras provas, se provas ou que provas, mas para borranca que é papel, para falar como ela tenta para saber quem que faz isso. E Américo Gomes tam, a mim que não pedi para Américo. O que acontece ba? Ou se aquela tam boca civil ba no momento. Se tem a certeza, eu pude fazer live porque Américo é alguém que tem manga de seguidores. Ali a mim não para no momento está com 100 pessoas aqui na seguinte. Mas ele se não para ba entendi fala caso de Caia Cool e não tem 1000 e tal ou 2000 e tal guintes que na seguinte. Como não pedi boa partilhas,
Pe chiga onde ki dibiri chiga. Kaya kol. Ika tem kinti ki kata firia. Família de Kaya kol. Ika tem kinti kata firia. Outro dia, e choran da Kaya kol com famílias. Aliás, pensa, verdade na tem. A mix suma que você tinha direito, kata fazer direito para nenhum partido político. Kunsa na pega na entrada de minha para ver ele de Madengue falando como sou mestem tudo em partido, eu entendi. Mas não tem nada a ver com partido. Não pedi também, não aproveita pedir desculpa para a publicação que está fazendo na Facebook, está ficando na goza, tipo, coisas de política. Não pedi desculpa porque você acha como uma brinca, às vezes você ferir outros seguintes. Se enviar alguém na coisa de política, é por dandina de mundo, tem outro mundo. E guindes também que fazem perfil falso, é coba mal, porque na semana passada, até antes de ontem, eu tomando foto, e na publica, e na coba mal. Para ver como minha mulher está na política, minha mulher se nome Sara Tunabian, ele de Madem, se na coba Sara, e que coba ele só, e tá juntando que ele, e coba Sara, e cabe a minha tinha cadeira, pau. Ano dus, pensa que ele que tá fazendo, se na coba Sara, e tá juntando que me coban. Na a voz que coba mal, por rabodina de mundo, tem outro mundo. Para Deus põe bom coisa no bom coração. Para Deus abençoar Guiné-Bissau. Não pedi boss, cristãos, não reza, não pedi para não ter no Guiné melhor. Muçulmanos, não raça para não pedir, para não ter no melhor, no Guiné melhor. Para não ter a filha, para não viver na paz. Aquilo que nascedo, pecedo. Ok? Mas pecedo na bem, na pedi boss. Não bata raça. Aqueles que cristão, pe raça. A nós que muçulmano, não raça. Não pedi para Guiné, aquele que melhor. A mim que aran, por Deus. Nada só um exemplo. Hoje falta um dia para casa. Na casa, para dia 12 de julho. 12 de julho, aqui em casa. Mas dia 1 de julho, alguém toma minha foto. Aquela coisa que marca até a um cana diz. Alguém toma minha foto de mim e toma foto de um macaco, um Sancho. E depois fala, Jubi é menino de Sancho de Madem, que na casa. Mas naquele momento, a menina Madem nem pro homem cada toma para Madem. A mim perece. E cobam mal. Mas de maneira que bota cobam, para mim melhor de que bota cobam minha mãe ou minha papai, bota cobam só a mim. Se vou missi, vou falar burro. Se vou missi, vou chamar, vou falar chulo. Se vou missi, vou falar qualquer nome. Mas a mim por a bozina de mundo até na outro mundo. Ok? Que eles estão em Yara, na publicação que está fazendo em termos de brincadeira, por não. Famílias de Kaya Kul. Deus não abençoa vós. Deus não abençoa Guiné-Bissau. Quem que faz Kaya Kul com certeza, não é verdade. Não é verdade. Deus se garante. Justiça de Deus. E está tarra tema e está chiga. Às vezes, alguém está fazendo alguém coisa ali na terra. Você pagar ali, você vai pagar no outro mundo. Porque outro mundo que ela tem, aquilo que faz ali, se você faz bom coisa, você pode entrar glória que está falando. Por exemplo, você olha aqui na raça, tudo ora raça. Se morre às vezes, que está chegando a glória, está bailando no inferno. Porque tem que esse coração, que está competente que se raça. E que está tendo bom coração. Guiné, não precisa para não gostar de um outro. Mas aquilo que está faltando. Quem desliga o vídeo, bota bem o vídeo depois. Não deixa bole. Nós estamos juntos. Ok, meus irmãos? Aqueles que roubam tempo, vou desculpar. E assim, bem só para ti, esse caso de Kaya Kul. Não tem. Se outro agimba, um cara faz é direito, ou nem que é direito como faz que Kaya Kul. Mas ele faz para ver Kaya Kul. Para ver Kaya Kul. Kaya Kul, que conseguiu. Mas para bater goza, minha prima, bully, já. Nós estamos juntos, não deixa boli. Muito obrigado a você que acompanha. Não deixa maldade a nós guinenses, não pensa bem. A nós tudo, irmãos, não pede bem para não ter a filha. Ok? Nós estamos juntos.